Muito bem, pessoal, estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre as recentes repercussões acerca dos brasileiros na Fórmula 1. Aliás, do Bortoleto na Fórmula 1 e também do Rafa Câmara na Fórmula 3. Inclusive, Câmara se consagrou campeão de seu ano de estreia. Isso é muito importante para você ganhar destaque e vai embalado para a Fórmula 2. Torçamos para que ele entre em uma equipe minimamente competitiva. Todos nós sabemos que a Fórmula 2 é um pouco mais equilibrada acerca dos carros, mas ainda assim tem algumas equipes que são mais competitivas, que oferecem uma condição um pouco melhor em relação às outras equipes, assim como aconteceu com o próprio Bortoleto, que entrou na equipe certa, teve um carro competitivo e soube manusear bem, guiar bem e ganhar também no seu ano de estreia. Então isso é bastante importante. Mas o Rafa Câmara está com os dias contados para chegar na Fórmula 1. Inclusive, recentemente vi algumas notícias atreladas a ele, dizendo que ele poderia substituir o Lewis Hamilton em um futuro breve. Eu, sinceramente, estou até risada. Duvido muito disso. O Lewis Hamilton é um cara 7 vezes campeão mundial e foi contratado em especial para o novo regulamento que entrará em vigor no ano de 2026. Então, notícias relacionadas a isso podem desconfiar, e eu sinceramente duvido muito, para não dizer que é mentira, tá? E inclusive eu acredito que até o próprio Ollie Burman está na frente na fila, entre aspas, para ocupar um espaço na Ferrari. Vamos ver o que dizem os próximos capítulos. Mas vamos com os pés no chão. Eu acho que o Câmara, apesar de ser um talento puro, eu não gostaria que ele queimasse etapas, assim como o Kimi Antonelli, que está sofrendo um pouquinho nesse ano 1 de Fórmula 1, certo? Então espero que ele entre na Fórmula 2, que ganhe a Fórmula 2 no seu ano de estreia, para ter aquele destaque, assim como o Bortoleto e o próprio Piastri, por exemplo, né, que conquistaram títulos nos seus anos de estreia. Sobre o Bortoleto, o Alonso inclusive falou um pouquinho acerca disso, né, dizendo que, abre aspas, se ele fosse inglês, estaria em todas as manchetes. E de fato, o Alonso falou uma verdade aqui. A imprensa inglesa, a imprensa europeia de modo geral, há algumas exceções evidentemente, eles não estão nem aí para brasileiros, a não ser, claro, que ele se destaque muito, ele ganhe uma manchetezinha ali, mas de modo geral eles não estão nem aí. Tudo bem que a gente não pode ser hipócrita. Na transmissão nacional, os brasileiros lá da Band, né, eles dão uma puxadinha de saco pro Bortoleto. Até certo ponto eu até aceito isso, né? Inclusive eles não deixam de falar, por exemplo, do Radiar, mas mesmo assim existe essa puxação de saco para o brasileiro. Mas lá fora, cara, é um pouco de exagero você não colocar o Bortoleto ali como um dos melhores rookies do ano. Você chegar em sexto lugar com uma Sauber é uma coisa impressionante. E você vê que a Sauber e também o Bortoleto evoluem juntos, basicamente. Quem poderia imaginar que a Sauber poderia conquistar bons resultados, conquistar pontuações em GPs consecutivamente? Então o Bortoleto está de parabéns e ele está recebendo o destaque que realmente merece. Na minha opinião, o Bortoleto tem ímpeto para ser comparado futuramente, evidentemente, né, como o Russell da vida, um Piastri. Eu acredito que ele pode chegar nesse patamar sim. E para quem acompanha a carreira do Bortoleto na Fórmula 3, Fórmula 2, sabe que ele é um piloto muito veloz, muito competente e tem muito talento sim. Mas enfim, fiquemos ainda com os pés no chão, apesar de traçarmos todas essas qualidades acerca dele. E lembre-se, é o ano 1 dele, eu fico imaginando o ano 2 dele, né, do ano que vem, vai ter mais bagagem, mais experiência e com certeza deve trazer mais frutos para nós brasileiros e também evidentemente para a Audi. Enfim, comente aqui embaixo a sua opinião e também deixe seu like, tá? Bastante importante. Valeu pessoal, um abraço aí, tamo junto.